Boa noite. Meu nome é Mariúce. Eu faço parte do Geração Rio de Jacuí, de Anchieta. Faço parte do núcleo de Cura e Libertação. E agora também faço parte, o Senhor me presenteou para esse ano. Eu faço parte de servo, de grupo de oração. O Senhor me deu esse presente para esse ano. E faço parte do Ministério de Pregação. Sou casada, né? E nessa noite, o Senhor veio nos dar um puxão de orelha, eu falo assim. Porque quando eu recebi essa palavra, esse tema, eu falei assim, nossa, o Senhor está puxando também a minha orelha, eu começar a cuidar. E o Senhor nessa noite, Ele tem algo ainda muito especial para nós. Como está a nossa vida? Como está o nosso viver para Cristo? Para Jesus. Vamos pegar a palavra do Senhor, lá em Romanos 6, versículo de 1 a 11. Romanos 6, de 1 a 11. Amém ou misericórdia? Permanecemos no pecado para que haja abundância da graça, de modo algum. Nós que já morremos no pecado, como poderemos ainda viver nele? Ou ignorarmos que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nos também vivemos uma vida nova. Se formos feitos mesmo, sermos como Ele, por uma morte semelhante à sua, Senhor, importante, por uma comum ressurreição. Sabemos que nosso velho homem foi glorificado com ele, para que sejamos reduzidos à impotência do corpo outrora, subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu libertado está no pecado. Ora, se morremos com Cristo, crescemos e viveremos também com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. O morto, ele foi uma vez por todas, pelo pecado. Porém, está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também continuarás mortos ao pecado, porém, vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, o tema dessa noite é morto para o pecado e vivo para Deus. Mortos para o pecado e vivo para Deus. Meus irmãos, em outras palavras, nós cristãos, às vezes nós passamos um processo em nossa vida, um processo de
Porque ele nos leva à morte. Ele nos leva à morte. E o pecado, eu falo para vocês, ele suja a nossa carne. Ele suja nós completamente. Ele nos leva na lama. É como que o tubo, quando ele está entupido, nós mulheres de casa, sabemos quando a pia está entupida, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entupir, não é? Assim somos nós. Quando nós estamos entupidos no pecado, meu irmão, não tem graça que acontece em nossa vida. E esse irmão meu, ele se afastou de tudo da igreja e voltou para o vício do cigarro. E ali ele se lambrizou no pecado, ficou sujo. Eu tenho dom, nós temos dom de viver assim. Mas ele está, como a palavra fala, morto no pecado. E nós, quantas vezes nós entregamos ao pecado? Meu irmão, o pecado, eu falo, que ele tem uma raiz tão profunda, que às vezes nós somos presas, não só no pecado no presente, não. Às vezes nós somos presas no pecado do passado. Estamos às vezes tendo pecado do passado. Aquele pecado do passado que nos machuca. Aquele rancor. Porque o rancor, ele vai se transformar em ódio. E aquele ódio vai se transformar o quê? O pecado. Assim somos nós, às vezes. Às vezes nós estamos assim tão fortes no pecado que deixamos ser enraizados. Aí não precisamos, como o Senhor me mostrou à noite, não precisamos cortar o tronco, não. Nós precisamos ir na raiz. Nós precisamos matar o pecado na raiz. Porque isso não adianta você cortar no tronco. Porque nós sabemos quando nós cortamos a árvore no tronco, ela vai voltar a crescer. Assim somos nós. Que nós queremos estar mortos para o pecado e vivos para Cristo, para Jesus, nós precisamos cortar lá na raiz. Nós precisamos cortar completamente. Eu falo para vocês pela minha vida. A minha vida não era tão bela. Não. Louvado seja Deus que Deus me tirou do mundo. Porque se Ele não tivesse me tirado do mundo, hoje eu estaria pior. Meus irmãos, eu não vou ter vergonha de falar para vocês, porque eu passei nesse também, irmão, assim, toda vez que eu vou pregar um pecado, o Senhor me dá essa passagem na minha vida. Eu falo assim, Senhor, mas será que eu vou ter que falar isso nessa pregação? Se vai sim, porque quando nós morrermos no pecado, nós vamos ser vivos para Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz por nós, Ele derramou o seu sangue por nós, e através da sua morte, nós somos batizados. E todo o pecado nosso morreu na cruz do Senhor. Gente, quem poderia nos dar essa graça na nossa vida? Quem poderia nos libertar do pecado? Quem poderia ter esse amor por nós e morrer na cruz por nós para nos libertar do nosso pecado? Gente, vocês imaginem Jesus na cruz. Aquele sangue derramado por nós. Porque cada sangue derramado na cruz foi por cada um de nós. Através da sua morte, nós somos batizados. Que nós morremos em Cristo, nós vamos viver em Cristo. Meu irmão, não deixe o pecado dominar a nossa vida. Não deixe o pecado caminhar conosco. Porque senão ele vai nos levar para a lama. Ele vai nos destruir. Porque quando ele vem, ele destrói. Ele acaba com nós. Não vamos deixar esse homem velho, essa mulher velha, vir à tona na nossa vida. Eu falo que o homem velho e a mulher velha, ela sempre está ao nosso lado, esperando a oportunidade para dar um golpe. E eu falo
vezes, de revistas pornográficas. Isso é pecado, me perdoe eu falar, mas isso o Senhor está colocando no meu coração. Quantas vezes nós ficamos em frente à televisão, vendo coisa que não é agradável aos olhos do Senhor, para nos levar a pecar. Meus irmãos, quantos matrimônios hoje estão sendo destruídos através do matrimônio? Isso também é um pecado. Quantas mulheres, quantos homens hoje estão sofrendo no pecado, porque estão trocando sua mulher por outra, estão largando seu matrimônio para viver com outras pessoas. Meu irmão, quando eu vivia naquele lugar e comecei a confrontar aquele centro espírita, e depois eu comecei a vir para o grupo de oração, eu fui reconhecendo que eu precisava viver uma vida nova. Quando eu mergulhei no senhorio de Jesus, meu irmão, eu falo com vocês. Foi a coisa mais linda da minha vida. Quando eu mergulhei no senhorio de Jesus, eu conheci que eu precisava estar morta por o pecado. E eu precisava viver para Jesus. Porque quantas vezes de nós nos procuramos, às vezes, estar preferindo ficar no pecado do que estar na presença do Senhor. Meu irmão, muitas vezes nós precisamos procurar ter um sacerdote para confessar o nosso pecado, que é tão pesado em nosso ombro, que não deixa a gente nem olhar no olho do nosso irmão. Porque quando nós estamos vivendo no pecado, nós não conseguimos olhar no olho do nosso irmão. A palavra fala nessa noite: morto para o pecado e vivo para Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos convidar esse Espírito Santo de Deus, que Ele venha arrumar o nosso coração nessa noite, que Ele venha nos mostrar tudo aquilo que nós precisamos arrumar dentro de nós, tudo aquilo que ainda eu preciso afastar da minha vida, tudo aquilo que eu preciso deixar nesse mundo para poder ter essa vida nova com Jesus. Feche os seus olhos, escuta essa oração, faça dessa canção a sua oração e deixa Deus falar com você. Preciso ser força do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Vai se levantando. Vai se conhecer, preciso viver a verdade que